dia. Ótimo. Então, vamos lá. Então, bom dia para todo mundo mais uma vez. Pessoal, a gente está na reta final do nosso curso de português, né? Lembrando aqui, o que a gente trabalhou até o momento? A gente trabalhou 6 classes gramaticais, né? 5 classes gramaticais, perdão. A gente trabalhou substantivo, adjetivo, numeral, verbo, substantivo, adjetivo, numeral, verbo e artigo. Nós trabalhamos 5 classes gramaticais. Hoje, nós vamos trabalhar 3 de uma vez só. Assim, nossa, mas teve classe gramatical que a gente ficou 5, né? Verbo, a gente ficou 5 aulas falando de verbo. Só que são classes gramaticais muito sem muitos detalhes, tá? São mais definições, então por isso nós vamos fazer 3 classes gramaticais hoje. No próximo sábado, que é dia 20, nós não teremos aula. Mas no dia 27, no outro sábado, nós vamos ter a nossa penúltima aula, em que a gente vai tratar de... Deixa eu ver aqui, porque eu já tenho até aqui tudo bonitinho. Em que a gente vai tratar de conjunção. E a nossa última aula vai ser no dia 3 de maio, quando a gente vai tratar... 4 de maio, quando a gente vai tratar de pronome. E aí a gente vai ter visto todas as 10 classes gramaticais. Minha sugestão para vocês é a seguinte, é claro que a gente está tendo essas aulas já há um bom tempo, né, alguns meses. Minha sugestão é que, como esse material está aberto no nosso canal do YouTube, e em breve ele vai estar no nosso site também. Né? O site da Gestar Salvador já está funcionando normalmente, gestarsalvador.com.br. Mas em breve a gente vai hospedar também esses vídeos lá no site. Então vocês vão conseguir fazer o curso, vai estar tudo bonitinho lá, todas as aulas gravadas, todos os materiais. E esse curso de português é um curso aberto para qualquer um. Então, classe gramatical é uma coisa muito importante, né? É uma coisa inicial da língua portuguesa. Tem, por exemplo, função sintática, que é um pouco mais complexo. Sem entender classe gramatical fica muito difícil. Então, classe gramatical é o primeiro passo para você se aprofundar mais em língua portuguesa. E esse é um curso principalmente voltado para quem está querendo fazer concurso público, né, em que isso é um assunto muito cobrado. Bom, então vamos lá, vamos para o que interessa. A gente vai falar sobre 3 classes gramaticais hoje. A classe das preposições, das interjeições e dos advérbios. Começando pela preposição. Primeiro, assim, todo mundo sabe o que é uma preposição. Às vezes não sabe definir, né? Preposição é uma palavra invariável, ou seja, ela não tem plural, ela não tem masculino, ela não tem feminino, ela é invariável, tá? Que liga 2 termos da oração numa relação de subordinação, onde geralmente o segundo termo subordina o primeiro. Quer ver um exemplo? Doce de leite. Existe uma subordinação entre essas 2 palavras, né? O leite está diretamente subordinado ao doce. Então, percebam que existe uma relação de subordinação entre uma e outra, né? Se não houver esse termo aí ligando os dois, as 2 palavras soltas em si, elas têm outros significados. Isso eu estou falando de uma palavra. A mesma coisa acontece numa oração. Então, preposição é esse termo, essa palavra, que vai ligar 2 termos de uma oração, gerando, geralmente, uma relação de subordinação. Tá bom? E quais são os tipos que a gente tem? A gente tem 2 tipos de preposição, as essenciais e as acidentais. Preposições essenciais são aquelas que são preposição, só funcionam como preposição. Elas não têm outra função sintática, né? As famosas preposições. A, né? Fui à casa da minha mãe. Esse a é preposição, que a gente estuda tanto para falar de frase, né? Ante, após, até, com, contra, de, famoso de, desde, em, entre, para, ter, perante, por, sem, sob, sobre e trás. Essas são preposições essenciais. Por que elas são essenciais? Porque elas só funcionam como preposição. Agora eu tenho também preposições acidentais. Elas são palavras de outras classes gramaticais, mas que em alguns casos elas vão funcionar como preposição. Olha aqui o exemplo. Afora,
como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto. Tudo isso são preposições acidentais. Você quer ver um exemplo? Salvo engano, devo chegar às 18 horas. Salvo é um verbo, né? É uma flexão do verbo salvar. Só que nesse caso, salvo engano, ele tem uma função de preposição. Então, aqui a gente percebe uma preposição acidental, né? Entre outros casos. Mas isso daqui é só para a gente diferenciar e vocês saberem que existem esses dois tipos de preposição. Ok? Vamos continuar aqui para a gente ver agora a classificação de alguma delas. São bem pouquinhos, né? É só para a gente poder entender que as preposições elas têm sentido. Por exemplo, preposição de lugar. O navio veio de São Paulo. Então, esse de aqui ele tem a função de lugar, de introduzir lugar. Preposição de modo. Os prisioneiros eram colocados em fila. É o modo como eles eram colocados. Preposição de tempo. Por 2 anos ele viveu aqui. Por 2 anos ele viveu aqui. Preposição de distância. A 5 quilômetros daqui passa uma estrada. Percebam que há uma conotação de quê? De distância, né? O a introduz uma distância, 5 quilômetros. Preposição de causa. Com a seca, o gado começou a morrer. Ou seja, o gado começou a morrer. Qual foi a causa? Com a seca. Preposição de instrumento. Ele cortou a árvore com o machado. Introduz o instrumento. E preposição de finalidade. A praça foi enfeitada para a festa. Com a finalidade da festa. O para geralmente introduz uma finalidade, mas existem causas que ele pode introduzir outra situação, né? Mas geralmente o para, ele comumente ele introduz uma finalidade, tá bom? Alexandre, preciso saber qual o sentido da introdução da preposição, se ela é de distância, de causa, de tempo. Isso é cobrado, né? Isso daqui é só para a gente ver que as preposições elas têm múltiplas funções, elas vão introduzir vão subordinar uma coisa a outra, mas por vários motivos diferentes, né? Bom, seguimos então. E as contrações? A gente fala tanto de contração, né? A gente fala de contração principalmente quando a gente fala de crase. O que é a crase? Se não a junção do a preposição com a artigo. Né? Nós já falamos sobre isso em aulas de outros cursos, né? Principalmente o pessoal que é preparatório já ouviu muito. Nós tivemos também um aulão de crase aqui, que está inclusive no canal do YouTube da Gestar. Quando você junta um a preposição com um a artigo, você cria uma crase. Isso é o que a gente chama de contração. Né? Algumas preposições podem aparecer combinadas com outras palavras. Assim, quando não há perda de elementos fonéticos, nós temos uma combinação. Então, se não há perda de elemento fonético, eu tenho uma combinação. Por exemplo, o A com O, ao. Percebam que quando eu falo A e O. Dá para ouvir ao, A e O. Aos, A e os. Aos, eu consigo ouvir os dois. Então, não há nenhum tipo de perda de elemento fonético. O som não se contrai, né? Ele se mantém preservado. São as combinações, né? Geralmente a gente chama tudo de contração, mas tecnicamente aqui não é uma contração, é uma combinação, porque não houve perda de elemento fonético. Agora, olha a diferença aqui, ó. Aqui a gente tem perda fonética, né? Então a gente tem a chamada contração. O em, quando junta com a, ele vira um na. Percebam que foneticamente houve uma mudança, né? O D mais o O, eu não falo deu, eu falo do. O D mais o A, eu não falo dea, eu falo da. Em mais os, forma um nois. D mais os, dois. D mais um, dum. D mais esta, desta. Você fala assim, Alexandre, mas D mais esta é uma contração, não é uma combinação. Perceba que o E final do D se contraiu com a inicial do esta. Eu não falo desta, eu falo desta. Então, houve perda fonética, sim. Né? O em mais o vira um no,
o em mais este vira neste, e o em mais isso vira nisso. E a gente tem vários outros. Isso daqui é só para exemplificar o que são contrações. Né? Na contração ocorre uma perda fonética, uma alteração do som, ou da preposição, ou do artigo. Tá bom? Até aí tá tranquilo, gente? Então vamos falar da locução prepositiva, né? Qual é a diferença de uma preposição para uma locução prepositiva? Simples. A locução é quando eu tenho duas ou mais palavras com função de preposição. Só isso. Preposição: de, até, em, por. Locução prepositiva: ao lado de, perto de, a fim de, causa de. Tudo isso são locuções. Mais de uma palavra, locução prepositiva. Se ela tiver a função, obviamente, de preposição. Então, aqui alguns exemplos. Abaixo de, acima de, a fim de, além de, antes de, até a, depois de, ao invés de, ao lado de, em que pese a custa de, em via de, à volta com, defronte de, a par de, perto de, por causa de, através de. Percebam, em todos os casos eu tenho mais de uma palavra. Se eu tenho uma palavra única, preposição. Se eu tenho mais de uma, locução prepositiva. Desde que, obviamente, ela tenha a função de preposição. Ok? Opa, perdão, aqui é a repetição. Então é isso. Bom, pessoal, em relação à preposição, tranquilo? Sim. Então, falamos da nossa sexta classe gramatical. Vamos para a sétima classe gramatical agora, que é mais simples ainda, que é a interjeição. Né? Interjeição ela tem uma definição muito clara. É a palavra que vai expressar emoção ou sensação. E ela sempre vem acompanhada de um ponto de exclamação. Né? É uma das 10 classes gramaticais, aqui a nossa sétima classe sendo estudada. As interjeições são consideradas palavras frases, porque representam frases resumidas. Então, aqui, ó, ai, né? Ela é formada por um som vocálico. Ui, ai, ei. Perceberam? Tudo isso são interjeições. Elas também podem ser por palavras. O som vocálico é aquele som formado apenas por duas vogais, né? Mas, ué, O e H, mas H não é vogal, mas o H não tem som. Então, O, eu só tenho o som vocálico do O, né? Eu só tenho o som da vogal. Ai, ei, ui, oi, são sons vocálicos. As interjeições também podem ser palavras. Droga, puxa, caramba, nossa, palavras, né? E elas também podem ser um grupo de palavras. E aí, nesse caso, a exemplo da locução prepositiva, a gente vai ter as locuções interjeitivas, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, nossa, formado por uma palavra. Agora, quando eu falo Nossa Senhora, é uma locução interjeitiva, né? Meu Deus, ora bolas. Tudo isso são locuções interjeitivas. Percebam que todos expressam emoções ou sensações. Oi, Grace, pode falar. Grace, foi acidente aí ou... Não, gente, bom dia. Eu sempre peço para falar e esqueço de ligar o microfone. Perdão. Sim. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Alexandre, deixa eu ver se eu entendi. Quando você fala que vem acompanhado com exclamação, com ponto de exclamação, é como se fosse admiração, é? Interjeição, ela sempre vai expressar uma emoção ou uma sensação. E toda emoção ou sensação, ela vem acompanhada de um ponto de exclamação. Então, se você sabe que você está introduzindo uma interjeição, você sabe que do lado tem que ter um ponto de exclamação. Entendi. Tá bom? Entendi. Então, Obrigada, Alexandre. Nada. Foi bom que a Grace falou, até para a gente frisar. Tá? Interjeição sempre vem acompanhada de um ponto de exclamação, porque ela está expressando uma emoção, uma sensação. E, justamente pelo sentido do ponto de exclamação, ele tem que estar acompanhando. Ok? Gente, interjeição é só isso. Né? Eu poderia dar vários exemplos de interjeição, mas não tem necessidade. Né? Interjeição nada mais é do que essa palavra que vai expressar a emoção. Nossa, caiu minha caneta no chão. Ai, bati com o pé na mesa.
faça silêncio que aqui estão dormindo. Perceberam? Sempre uma palavra expressando uma emoção, uma sensação, alguma coisa do tipo. Ok? Tranquilo, interjeição? Ficou claro aí? Me ouvem? Sim, tranquilo. Então tá bom. Então vocês viram que a gente já fez a nossa 7ª classe gramatical. Por isso que a gente está fazendo 3 classes gramaticais hoje, né? Talvez um pouquinho maior seja o advérbio. Mas as outras são muito simplesinhas, né? São importantes, são porque são classes gramaticais, mas elas são simples. E aí, para a gente concluir, a gente vai falar dos advérbios. Aí sim, os advérbios, né? São uma classe maior. Não é que seja mais difícil, não, ao contrário, é facilmente identificável. Mas a gente tem uma quantidade maior de advérbios, classificação e tudo mais. Então vamos lá, primeiro a definição do que é um advérbio. O advérbio é a palavra que indica uma circunstância de modo, de lugar, de tempo. Ele pode modificar o verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Então aqui, por exemplo, ó, o vizinho fala alto. Perceba que alto aqui ele é um advérbio, por quê? Porque ele está indicando o modo como o vizinho fala. Né? Então, ele está indicando uma circunstância aqui. Ele indica o modo como o vizinho fala. A modelo é muito bonita. Muito é um advérbio que está intensificando o quanto a modelo é bonita. Né? Então, perceba, ele está modificando um adjetivo, ele está intensificando esse adjetivo. O vizinho fala bastante alto. Bastante é um advérbio que está intensificando o quanto o vizinho fala alto. Então, ele está modificando outro advérbio. Então, isso é a função do advérbio. Ele vai indicar uma circunstância e ele vai modificar um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Tá bom? Claro até aí? Importante, definição é importante. A gente vai ver os exemplos, mas a definição é importante. Vamos ver, então, os tipos de advérbios, que são vários. Né? Começando pelos advérbios de modo. E aqui eu coloquei alguns deles, né? Bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar, assim, adrede, debalde. Alguns a gente nem conhece, né? Aquilo que eu sempre falo, não conhece, não coloque. Mas é bom saber o sentido desses advérbios, né? Por exemplo, vocês sabem o que significa adrede? Não, nunca ouvi falar. Adrede é de propósito, né? Quer ver? Vou dar um exemplo. As atividades não foram... as atividades adrede realizadas são ilegais. As atividades adrede realizadas, ou seja, as atividades realizadas de propósito, são ilegais. Isso é o sentido de adrede. Tá? Outra que aparece aqui também, que eu acho que muita gente pode não saber, debalde. Inútil. Esse eu uso muito. Isso aí. Inútil. Né? Debalde é algo inútil. Então, e outra questão que ilustra bastante o advérbio de modo é que, geralmente, as palavras que terminam em mente são advérbios de modo. Calmamente, tristemente, cuidadosamente, alegremente, tudo mais. Né? O advérbio de modo indica a forma como algo aconteceu ou foi feito. Então, olha os exemplos. Fui bem na prova. É a forma, né? Como eu fui na prova. Estava andando depressa por causa da chuva. O modo como eu estava andando. Colocou os copos cuidadosamente na pia. O modo em que eu coloquei os copos. Então, o advérbio de modo ele sempre vai indicar a forma como alguma coisa foi feita ou como alguma coisa aconteceu. Ok? Certinho? Seguimos. Advérbio de intensidade. Bem claro, né? Muito demais, pouco mais. Às vezes o pessoal acha que intensidade é só para cima. Quando eu falo assim, pouco, o pessoal acha, não é intensidade, porque pouco não é muito. Não, intensidade é para muito ou para pouco. Então, muito, demais, pouco, mais, menos, bastante, tão, quão, demasiado, imenso, quanto, quase, tanto, assaz, tudo, nada, tudo. Assaz é uma coisa que
às vezes as pessoas não usam. Por exemplo, essa sua colocação foi assaz pertinente, ou seja, foi bastante pertinente, né? O advérbio de intensidade ele vai reforçar algo. Olha os exemplos. Comeu demasiado naquele almoço. Ele gosta bastante dele. A mãe é muito atenciosa. Então, em todos esses casos aqui, a gente percebe que existe uma intensificação do que está se expressando, um reforço de algo. Então, com isso, a gente tem advérbios de intensidade aqui. Ok? Prosseguimos. Advérbio de lugar. Isso é muito simples, né? Aí, aqui, colar, cá, lá, ali, adiante, abaixo, embaixo, abaixo, embaixo, né? Acima, adentro, dentro, afora, fora, atrás, detrás, além, aquém, de frente, antes, aonde, longe, perto, algures, nenhures e alhures. Então, todos esses são advérbios de lugar. Né? Só uma pergunta. Alguém sabe o que significa alhures? Eu acredito que não. Eu não. Alhures é em outro lugar. Eu já vi isso alhures, mas não lembro aonde. Alhures é em outro lugar, né? Por essa situação, eu creio que vocês devam entender o que significa em nenhures. Nenhum. Em nenhum lugar, né? Em nenhum lugar, ou seja, em lugar algum, né? E algures? Em algum lugar? Em algum lugar, né? Em algum lugar. Então, são termos... A gente, geralmente em poemas, a gente vê muito, né? Na língua portuguesa coloquial, a gente não tem tanto mania de usar essas palavras, mas são palavras que podem ser usadas, sim. O neiures caiu muito em desuso, mas alhures e algures ainda se usa, tá? Esse cara usar numa redação para mostrar que sabe, cuidado para não escrever besteira, né? Mas pode usar. O advérbio de lugar indica um espaço ou uma posição. Deixei os livros ali. O livro estava embaixo da mesa. As notas estão bem abaixo do esperado. Então, sempre vai indicar uma posição ou um espaço. Tá bom? Seguimos. Advérbio de tempo. Também muito fácil de identificar, né? Hoje, já, afinal, logo, agora, amanhã, a miúde, antes, ontem, tarde, breve, cedo, depois, enfim, ainda, jamais, nunca, sempre, doravante, outrora, primeiramente, imediatamente, antigamente, provisoriamente, sucessivamente, constantemente, entremente. Sempre vai indicar um momento ou um período, né? E aí tem uma palavrinha aí que eu gosto muito. Eu queria saber se vocês sabem o sentido. A miúde. O que é a miúde? De modo pequeno? Parece, né, pelo nome, mas não é. Lembre-se que a gente está falando de A detalhe, com detalhes? A gente está falando de advérbio de tempo. Talvez então... seja uma dica. Eu não consigo descobrir, não. Aí, alguém? Ninguém? Há muito tempo? Não. A miúde é algo que acontece com frequência, né? Então, por exemplo, eu vou no shopping a miúde. Ou seja, sempre eu estou indo, né? Frequentemente. Poderia ser um sinônimo para frequentemente, a miúde, tá? E tem também o entrementes. Esse caiu muito em desuso, né? Praticamente não se usa. Vocês sabem o significado de entremente? Também não. Entrementes a gente pode usar assim, por exemplo. As crianças estavam em casa. Entrementes, os pais também estavam. Seria a mesma coisa que nessa mesma ocasião, nesse meio tempo, nessa oportunidade, né, nesse mesmo momento. Então, isso é o significado de entremente, né? Não tem nada a ver, né? Você fala entremente, mas é o significado do termo entremente, do advérbio entremente. Muito pouco usado, né? Mas é bom para vocês saberem o sentido. O advérbio do tempo indica um momento, um período, como a gente já falou, né? Ontem estivemos numa reunião de trabalho. Sempre estamos juntos. Já chegou, percebam que todos estão indicando um momento. Né? Um momento ou um período. Ok? Então, advérbio de tempo. Temos aí.
Vamos para o próximo falar dos advérbios de negação. Eles são muito fáceis, né? Não, nem, tampouco, jamais. O advérbio de negação serve para negar ou dizer que algo não é verdade. Não saiu de casa naquela tarde. Nem me fale isso. Nem me fale nisso. Detesto areia. Tampouco vou à praia. Então percebam que todos servem para negar alguma coisa. Ok? Isso é bem claro, né? Quando a gente vê a negativa, a gente já advérbio de negação. A afirmação é o contrário da negação. É um advérbio que é usado para afirmar alguma coisa. Sim, certo, certamente, realmente, decididamente, efetivamente, deveras, indubitavelmente, de certo. Todos são usados para afirmar ou confirmar alguma coisa. Aqui os exemplos. Certamente passearemos nesse domingo. Ele gostou deveras do presente de aniversário. E sim, vou. Confirmando, né? Confirmando. Sim, vou. Então, todos esses são advérbios de afirmação. Ok? Outro tipo de advérbio muito usado também é o da dúvida, né? Os advérbios de dúvida. Talvez, possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, quiçá, casualmente. Né? O advérbio de dúvida ele serve para indicar o quê? Incerteza. Provavelmente irei ao banco, não é certo. Quiçá chova hoje. Né? Percebam, a ideia é talvez, né? Não tenho certeza, quiçá chova hoje. O tempo está meio nublado, quiçá chova. Né? Talvez o cumprimente. Todos vão indicar dúvida. Tá bom? Advérbios de dúvida. Prosseguindo, a gente tem os advérbios interrogativos, né? Quando, como, onde, aonde, donde, por quê. Percebam que aqui, quando assim, não seriam pronomes, em alguns casos eles vão indicar circunstâncias. E aí, nesses casos, eles vão ser advérbios. Por que vendeu o livro? É uma oração interrogativa direta, porque ela está indicando uma causa, né? Vendeu o livro por determinada causa. Então, aqui a gente tem um advérbio. Quando posso sair? É uma oração interrogativa direta que vai indicar tempo. E explica como você fez isso. Como você fez isso. Aqui é uma oração interrogativa indireta, indicando o modo. A oração interrogativa direta, ela tem o ponto de interrogação. Você se refere diretamente à pessoa. A indireta, ela não tem ponto de interrogação. Ela indica uma pergunta, mas ela não tem interrogação. Explica como você fez isso. Eu poderia escrever diretamente da seguinte forma: como você fez isso? Né? Então, como é que a gente consegue identificar isso? A gente pode usar o explica. Explica por que você vendeu o livro. Explica quando posso sair. E aí vocês vão ver o sentido de causa, o sentido de lugar, o sentido de tempo e o sentido de modo. E aí a gente vai verificar aqui o advérbio interrogativo. Tá bom? Prosseguindo. Advérbio de ordem, né? Ordenar, ele serve para ordenar, para indicar uma ordem. Depois, após, ultimamente, primeiramente. Depois vou à praia. Isso quer dizer o quê? Ele vai fazer alguma coisa e depois, na ordem de prioridade, ele vai à praia. Ultimamente, acordo cedo. Aqui também pode ser um advérbio de tempo. Tá? Porque, assim, os advérbios, dependendo da utilização deles, eles podem ter variados sentidos. Né? Ultimamente, ele pode ser um advérbio de tempo, ele pode ser um advérbio de ordem. Dependendo do uso dele, ele pode ser até um advérbio de modo. Né? Primeiramente, cumprimentou os presentes, ou seja, primeiro os presentes, depois ele foi fazendo determinadas situações. Eu estou querendo indicar a ordem aqui. Ok? Advérbios de inclusão. Também, inclusive, ainda, mesmo, até. Qual o objetivo? O nome está claro, né? É para incluir alguma coisa. Até ele tirou boas notas. Todo mundo, até ele, estou incluindo ele. As joias também sumiram, ou seja, sumiu alguma coisa, mas as joias também. Incluí as joias no bolo. Inclusive, ele fala alemão. Ou seja, ele canta, ele dança, né? Inclusive, fala alemão. Ou seja, incluir mais uma situação. Advérbios de inclusão. Tá? E, por último, a gente tem os advérbios que se opõem a esse, que são os advérbios de exclusão.
né? É justamente para excluir ou deixar algo de fora. Só, somente, salvo, exclusivamente, apenas. Então, olha aqui o exemplo. Ó. Só foi à escola hoje. Nos outros dias ele não foi. Só foi hoje. Exclusivamente hoje. Está excluindo os demais dias. Come somente vegetais. Ou seja, ele não come nada. Somente vegetais. Está estudando apenas para o Enem. Ele não está estudando para nada. Apenas para o Enem. Então, eu estou excluindo de tudo, eu excluí só uma coisa. Tá? Advérbios de exclusão. Ok? São muitos advérbios, mas, assim, a gente não precisa se preocupar tanto com essa classificação. Né? O sentido é muito mais importante. Então, o mais importante é a gente identificar o advérbio, que é aquela palavra que vai indicar uma circunstância ou vai estar modificando ali do lado um verbo, um adjetivo, um outro advérbio. Todos são, nesse caso, advérbios. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Ficou claro aí? Alguma pergunta? Alguma questão que vocês não tenham entendido? Professor, Sim. após o curso acabar, vai ficar salva as aulas ainda no grupo para a gente? Fica. As aulas elas vão ficar salvas lá no Classroom, mas também elas vão estar, no site novo da Gestar, já está, inclusive, disponível, vai ter uma apinha lá que vai direcionar diretamente para os cursos. Então, vocês vão poder, pelo site, entrar lá e vocês vão ter direto todos os vídeos, né, de todas as aulas que estão lá no nosso canal do YouTube. Então, por enquanto, vocês ainda vão ter acesso normal ao Classroom, mas a ideia é que futuramente tudo do Classroom passe para o nosso site. Tá? Mas vocês vão ter o Classroom. Só vai sumir o Classroom quando tiver no nosso site. Aí vocês vão ter acesso pelo site. Tá bom? Mas o curso de português vai ficar disponível lá para vocês. Tudo bem? Obrigada. Nada. Mais alguma coisa, gente? Alexandra, eu queria tirar uma dúvida só sobre salvo, lá a preposição. Sim. Salvo engano, mas a gente fala muito se não me engano. É errado falar assim? Não, é uma outra forma de falar. Não tem problema, não. Ok. É uma locução. Não tem problema nenhum, não. É uma outra forma. Tá? São diversas formas. Salvo é uma delas, né? Mas se não me engano, também. Não tem problema nenhum. Tá bom? Ok, obrigada. Nada. Mais alguma coisa, gente? Não? Bom, se não temos mais nada, vou encerrando por aqui. Com isso, a gente termina a sexta classe gramatical, a sétima e a oitava. Restam duas. Lembrando que no próximo sábado, dia 20, a gente não terá aula, mas no dia 27 a gente tem aula normal, no horário normal, 9 da manhã, e aí a gente vai falar sobre conjunções. Essa aula é bem importante, porque conjunção é o primeiro passo para se entender coesão, coerência, e para se entender coordenação e subordinação. Então, convido vocês para o dia 27, 9 horas da manhã, não faltar essa aula, tá bom? Pessoal, bom dia para todo mundo, bom final de semana, e a gente se vê no dia 27. Lembrando que segunda-feira começa nosso curso preparatório para a coordenação pedagógica do concurso da Prefeitura de Salvador, né? Então, para quem já está matriculado lá, nos vemos na segunda-feira, às 19 horas, tá bom? Quem não está ainda, é só entrar em contato lá com o nosso WhatsApp na Gestar Salvador, que está funcionando hoje normalmente. Hoje e amanhã a gente vai estar funcionando. 35, 10, 11, 24. Tá bom? Aulas 14, né? Oi? Hoje ainda tem aulas 14, né? Aulas 14 de hoje é para o pessoal de CNU e Banco do Nordeste Caixa. Bom? Pessoal, bom fim de semana, bom sábado, bom descanso para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Nossa.